Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Estamos de volta à nossa série no livro A Vida do Lado de Fora. E hoje nós vamos comentar, vamos bater um papo aqui muito legal sobre a parte 2, que tem sobre o título Uma Fé para a Vida, uma compreensão holística da cosmovisão cristã. Mas antes de continuar, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, também comente, participe sobre o que você está achando dessa série, compartilhe aí com seus amigos da igreja, no grupo do WhatsApp, e para abençoar mais pessoas. E hoje eu não estou só, mas temos aqui dois amigos queridos do Invisible College, que também fizeram parte desta obra e, inclusive, dessa parte 2 que nós vamos falar hoje, que é o Felipe Barnabé. Seja bem-vindo, Felipe. Valeu, Abraão. Prazer estar aqui. E também o Balotin, David Balotin. Opa, obrigado, Abraão. Prazer também estar aqui. Obrigado pelo convite. Que bom, pessoal. Então, para iniciar, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco da vida de vocês, o que vocês fazem da vida, apresentar aí para o pessoal que não conhece vocês, poder conhecê-los mais um pouco. Eu sou o Felipe Barnabé, moro aqui em Brasília, sou presbiteriano, membro da igreja presbiteriana CMA aqui em Brasília. Já passei por várias denominações, né? Então tenho ambientações diferentes. E eu sou servidor público, na verdade, só que hoje em dia eu estudo muito mais outras coisas do que a minha área de origem, que é a informática, né? Hoje em dia eu estudo muito mais teologia e filosofia, eu tenho um mestrado em teologia e estou fazendo um outro agora em filosófica também. Então, assim, migrou completamente. Eu só não larguei o emprego porque, né, teologia e filosofia não costuma pagar bem. Mas se desse, meus interesses hoje são outros. Eu sou casado com a Juliana e acho que é isso. Ao decorrer da conversa vai surgindo mais coisa, a gente vai falando um pouquinho mais da gente. Beleza. Também o Balotin está aí para se apresentar para nós. Opa, eu sou o David Balotin, ou Davi Balotin. As pessoas sempre perguntam, né? É David ou Davi, mas tanto faz. Bom, eu sou... A minha formação acadêmica é um pouco bagunçada, né? Porque eu fiz o bacharel em teologia, mas aí eu também fiz a parte... estudei a parte de design gráfico, e aí estudei um pouco de marketing, e aquela coisa, né? Aquela coisa bem misturada, assim, né? Hoje eu dou aula numa instituição chamada Instituto Fatem, que é daqui de Mauá, perto da ABC. Aliás, eu sou de São Paulo também. Também não, né? Porque eu sou o único de São Paulo aqui. E eu dou aula nessa instituição já tem alguns anos já. Eu já estava dando aula, inclusive, quando eu entrei para o Invisible College. Foi um momento muito bacana também. Atualmente eu estou congregando numa igreja independente chamada Doca 12, aqui em Santo André, um dos pastores nosso, o Daniel Coelho, que já é um pouco conhecido. E é uma bênção também. Congreguei muitos anos na Assembleia também. Agora eu estou ajudando lá para aqueles lados lá. Muito bom, irmãos. Muito obrigado. Eu já começo agradecendo por vocês aceitarem o convite, estar comigo aqui nesse propósito, né, de poder trazer um resumo, bater um papo sobre esse livro que foi uma grande surpresa para a gente e poder ajudar esse pessoal que nos acompanha, que nos assiste, poder aprender mais um pouco. Eu vi pessoas que compraram, assim, por exemplo, aqui na cidade, mas não têm o costume de ler, nem lidar bem com os temas. Então, esse é o intuito também para você que já comprou o livro. Se você ainda não comprou, a gente vai deixar aqui o link na descrição, você pode adquirir e acompanhar essa série para que você possa entender mais e compreender também que cada tema que a gente traz aqui, ele tem uma importância muito grande para a nossa vida cristã, para a igreja brasileira, e esse é o nosso propósito, que nós estamos aqui. Então, partindo para o tema de hoje nós vamos falar sobre cosmovisão, né? Antes de mais nada, era interessante a gente trazer o conceito de cosmovisão, que seria esta palavra, né? Talvez tenha sido muito usada nos nossos dias no meio da teologia. Mas eu sei que tem alguém
talvez que assista esse vídeo e é um cristão comum e não compreende que palavra é essa, que conceito é esse que está sendo utilizado. Esse conceito, na verdade, ele é um conceito que ele surgiu na filosofia, né? Ele não é um conceito teológico. É um conceito que a gente se apropriou dele e deu uma cara mais teológica para ele, porque é um conceito bom, né? Então ele veio ali na filosofia, a gente não precisa fazer o trajeto inteiro, até porque passou por vários autores. Tem até, você comentou dos autores que trabalham esse tema, tem um livro muito bom, que é o do David Nagel, né? Que é Cosmovisão, a história de um conceito, que ele mostra esse caminho todo. Apesar de ser um livro bem técnico, assim, é um livro bem interessante. Mas eu gosto muito da forma como o James Sire trabalha o conceito, no dando nome ao elefante. Eu até separei aqui, eu acho que fica mais fácil de ler a formulação dele, porque eu acho ela bem clara, assim. Ele diz que cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expresso como uma história ou num conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Se eu fosse traduzir isso aqui para uma forma mais simples ainda, eu diria que a cosmovisão ela está no fundamento de como a gente vê, vive, age, interpreta a realidade. Ou seja, pegando a ideia do Sire aqui, ela tem um fundamento religioso, ela está na origem de para onde o nosso ser se direciona, né, vamos colocar assim, e a partir daí, tudo aquilo que embasa, né, os pressupostos, conceitos, ideias, imagens, vivências, tudo aquilo que compõe a forma como a gente lida com o mundo e com os outros, e com a realidade, com Deus, compõe isso que a gente chama de cosmovisão, que é um conceito bem amplo, né? Então, em palavras bem simples, é aquilo que está por trás e nos motiva, nos direciona, de certa forma, para viver, agir, pensar, imaginar, seja o que for que você faça no mundo aí. Acho que agora o Balotin pode corrigir e completar aí o que precisar. Nada, rapaz. É ótimo falar depois do Felipe, porque o rapaz chega e já entrega assim, ó, certinho já. Eu ia até comentar que, na verdade, quando a gente fez as leituras e tal, eu li o livro do Nagel, mas eu comecei pelo do Sire. E eu gostei muito da visão dele de cosmovisão como um compromisso, justamente por essa ideia de você estar se comprometendo a algo, isso tem consequências. Isso, para mim, não sei, é aquela coisa, né? Às vezes a gente escuta pensamentos distintos, de formas distintas, e para cada um acaba tendo um impacto distinto, né? Para mim, essa questão do compromisso pegou muito forte, assim, sabe? Porque quando você tem as bases do seu entendimento, automaticamente, quando você tiver uma informação nova ou até uma habitual, essa base, quando entra em conflito com esse conhecimento, vai gerar uma consequência, né? E é um compromisso que você assume, né? E muitas das vezes a gente não prova os nossos compromissos, assim, saca? E por isso que essa pegada do Sire de dizer que é um compromisso, para mim, é muito forte, assim, sabe? Me pegou muito, assim, acho que foi, no mês de Cosmovisão, acho que foi a chamada que mais me chamou a atenção, assim, chamada que mais me chamou a atenção. Mas foi o texto, assim, a parte do texto que mais me chamou a atenção foi esse insight de que é um compromisso, assim, sabe? De que tem consequências. As suas escolhas das suas bases vai ter uma consequência, assim, sabe? Sim. Eu acho interessante, o Abraão, só para concluir, e o Balotin levantou a questão do compromisso, que é bem relevante, e é interessante porque ele é um compromisso do coração, né? Então isso envolve não só o seu intelecto, não é só a sua razão, né? Não são só proposições que você tem que assentir ou entender. Também faz parte do coração bíblico, né? A ideia de coração aqui engloba o ser humano como um todo, né? Ela engloba suas emoções, suas ações, suas vivências, tudo aquilo que a Bíblia diz que, né, do coração brotam as fontes da vida, né? Então, assim, não é só conhecimento. Eu gosto de fazer essa distinção porque às vezes a gente tem uma visão muito restrita da cosmovisão, como se ela fosse um compromisso intelectual, né? E eu acho que o Balotin levantou isso muito bem, assim, não é só isso. Ela é um compromisso existencial mesmo, assim, ela tem consequências justamente porque você está fazendo um compromisso que exige todo o seu ser, né? E vai impactar todo o seu ser. E aí isso é importante porque, como o próprio Sire coloca, é
um compromisso religioso, né? Então, no final das contas, já talvez adiantando algumas coisas, a gente sempre vai ter que optar entre uma cosmovisão cristã e uma não cristã, né? Porque sempre vai estar optando entre um compromisso com Deus ou um compromisso com qualquer outro Deus que não é o Deus verdadeiro, né? Mas aí eu já estou adiantando as coisas, a gente chega lá. Muito bom, Só para dar um gente. spoiler. É isso aí, fica até o final para você entender o que o Felipe está já colocando aí. Então, pessoal, muito bom essa questão do compromisso para que a gente compreenda a cosmovisão, foi muito bem falado. Eu acho que é exatamente isso. O Saire, ele nos ajuda a compreender esse conceito, né, que vem lá dos filósofos alemães e tal. Só que quando chega até nós, parece uma coisa assim de outro mundo, mas realmente, quando a gente deduz esse sentido que é um compromisso básico, né, do coração, aquilo que Doiverd vai falar sobre os motivos bases, né? Em relação a esse compromisso do coração, eu queria que a gente conversasse agora, falasse como vocês veem, o que é que está faltando ou está sobrando, não sei, visualizando de maneira geral, e aqui a gente não está colocando denominação A ou B, estamos aqui em 3 denominações diferentes e não estamos apontando para as nossas denominações, mas falando para a igreja brasileira. O que é que está faltando, sobrando em relação a esta compreensão de uma vida cristã mais fundamental, nesse sentido de que se uma cosmovisão é um compromisso do coração, que não haja apenas na mente, que não haja apenas no campo teórico, vamos dizer assim, mas também no pré-teórico, né? E que vai ditar e que vai conduzir todas as áreas da minha vida. Aí o Pedro Dulce, ele coloca aqui na introdução uma coisa muito instigante, que ele fala sobre o número do crescimento dos evangélicos no Brasil, e a pergunta que fica a questão é urgente. Se o número de evangélicos cresce, por que o país não muda? Se o número dos evangélicos estão crescendo cada dia mais, graças a Deus por isso. Mas será que a gente poderia pensar sobre a qualidade daquilo que está sendo, não sei, pregado, ou a forma como estamos discipulando, ou seria essa falta de compreensão da cosmovisão? Bom, vou começar então, que o Felipe ficou quieto lá, eu vou começar então. É bom que eu falo, depois ele corrige. Então, a gente tem meio que, na minha visão, assim, a gente tem meio que essa ideia muito formada por causa do século XVII, século XVIII, a gente tem muito essa ideia de que a razão rege o ser humano, né? Mas eu não vou nem... Eu poderia até falar do Doiverd aqui, mas eu não vou... Vou prestar um exemplo mais próximo e mais simplificado, assim, porque para não demandar tanto tempo desenvolvendo isso. Mas quando a gente vai fazer uma compra, por exemplo, pode perceber, raramente, quando a gente vai fazer uma compra maior ou algo assim, a gente sempre acha que a gente está fazendo uma compra racional, mas geralmente a gente está só procurando uma desculpa para justificar essa compra. Às vezes a gente vai precisar, sei lá, comprar um eletrodoméstico, alguma coisa assim, e às vezes você vai ver, não é a escolha racional. Mas por quê? Porque a gente está procurando algo que a gente já fez aquela escolha, a gente está procurando algo para justificar. Então, muitas vezes, a gente não pensa tanto nas consequências, a gente só busca maneiras de justificar isso. E a gente percebe isso muito forte até no marketing, principalmente hoje em dia, né? As pessoas são movidas por essa história, né? O pessoal fala do storytelling, né? É contada uma história que envolve a pessoa e aí a pessoa acaba não levando as consequências do que está sendo dito ali. A pessoa é envolvida naquela narrativa, né? E hoje a gente percebe que muitas pessoas dentro da igreja, elas estão envolvidas em narrativas, não necessariamente narrativas positivas. E elas não estão levando esse pensamento à última consequência, não estão entendendo os compromissos que estão sendo feitos. Então, às vezes a gente percebe que uma narrativa muito forte dentro das nossas comunidades, ela não necessariamente é uma narrativa que, em última instância, é cristã. E por não fazer essas provas e tal, muitas das vezes, às vezes até os líderes e membros mais antigos
às vezes são fruto desses processos. Então, às vezes a pessoa nem percebe, não é uma pessoa que está, como eu posso colocar, uma pessoa que está intencionalmente fazendo aquilo. É uma pessoa que ela é fruto já. Uma ingenuidade, né? Justamente, ela é um fruto daquele sistema, ela vai reproduzir aquilo. Né? E aí a gente cai até na questão de Romanos 12, né? Tipo, não houve uma renovação do entendimento, né? Foi algo que se amoldou, né? E eu acho que isso é muito complicado hoje nos nossos dias, assim, sabe? Essas narrativas dissonantes que não, muitas das vezes até em última instância não são cristãs, mas elas superficialmente parecem cristãs, sabe? Eu concordo, eu acho que é bem por aí mesmo. E eu acho que tem uma série de fatores, na verdade, além, né? E como todas as coisas, assim, dá pra gente ver por ângulos diferentes, né? Eu concordo com o Balotin, esse é um ângulo bem importante, assim, a gente realmente não para prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, né? E como a cosmovisão, a gente mesmo falou, ela não é uma questão só cognitiva, ela tem elementos que a gente chama de pré-teóricos, né? Que são elementos não pré-teóricos justamente porque eles são antes da teoria, né? São elementos que estão que você nem consegue pensar a respeito deles de certa forma, assim. Então a gente nem percebe isso. E o que acontece muito na igreja é as pessoas elas até se convertem, eu não estou aqui julgando se houve conversão ou não, vamos assumir que houve de fato. Mas elas não prestam atenção em como que a fé delas tem que dizer respeito a toda a vida dela. Então elas não conseguem perceber, por exemplo, que agora que você tem uma nova fé, é um direcionamento diferente do seu coração, ele deve reger todo o restante da sua vida a partir dali. E as pessoas não percebem que elas são incoerentes às vezes. Então, assim, eu sou cristão, mas aí, como o Balotin colocou, eu tenho um monte de histórias que eu aceito aqui, de narrativas por trás, que me fazem fazer outras coisas, acreditar em outras coisas, imaginar minha vida de outra forma, não cristã, e eu não consigo ver essa incoerência porque eu nem parei para prestar atenção nisso. A gente está tão acostumado a ver a fé como uma parte diferente de todo o resto da vida que a gente não percebe quando você tem uma contradição na sua vivência, né? E esse é um outro ponto, assim, que eu acho que é bem relevante. A nossa fé, ela tem que ser uma fé que dá o tom da vida como um todo, e não só de uma parte dela. E eu acho que muito dos cristãos, principalmente aqui no Brasil, ainda não entenderam isso. Que, assim, a gente ainda tem essa visão muito dualista, né? Beleza, domingo eu vou para a igreja, eu canto, eu oro, o pastor pregou, foi uma bênção. Segunda-feira eu trabalho e é outra coisa, é outra parte da minha vida, né? Não tem nenhuma relação com domingo. E aí a gente fica aquele negócio, né? De você vai domingo para a igreja para abastecer, para aguentar a semana, porque a sua vida semanal ali, de segunda a sexta e sábado, é só tipo assim, eu preciso aguentar até Jesus voltar. E o domingo é tipo assim, o dia que, beleza, é um pedaço do céu, mas o resto da semana não tem nada a ver, é deslocado, né? E aí, não, a ideia da cosmovisão é justamente mostrar que tá tudo interligado, né? O termo cosmovisão, é a visão do cosmos, é a visão do todo, a visão do universo, a gente poderia colocar assim, né? Da realidade completa, ela engloba justamente isso, assim. Tudo está conectado. Se a sua fé é real, né? Se o cristianismo é verdadeiro, a gente crê que ele é verdadeiro para tudo. Então, o que ele está falando sobre o seu trabalho, sobre a sua postura com as outras pessoas, sua postura política, sua postura sobre economia, filosofia, igreja, família, tipo assim, tá tudo interligado. E aí a gente vai buscar então, tá, onde é que a gente pega então os fundamentos disso, né? Que você perguntou lá no começo. O que está faltando então para essa quantidade de cristãos se mostrar cristão de fato, né? E aí eu acho que é isso, assim, fazer essa conexão de que a fé tem que dar o tom de tudo e entender onde é que a gente busca os elementos para completar essa visão de mundo, de certa forma, assim, né? E aprender a viver como cristão, né? Eu gosto muito da forma como o James Smith coloca isso, né? Que a igreja ela tem que ser formativa. Ela é a forma como a igreja funciona, ela tem que formar cidadãos do reino de Deus que vão estar vivendo no reino dos homens, né? Pensando aqui como Agostinho mesmo, né? Então, assim, a gente vai buscar esses elementos na igreja, é na vida comunitária da igreja, é no culto, é na liturgia, é na teologia bíblica,
Então, assim, você vê que acaba conectando tudo de novo, né? A gente tem uma fé, mas essa fé não se restringe ali. Mas para você conseguir entender como é que se relaciona com todos, você tem que se relacionar tanto fora quanto dentro e manter a palavra de Deus englobando tudo, né? Então, eu acho que falta um pouco disso, assim, desse entendimento da completude e de como o cristianismo ele dá respostas para toda a vida. Em relação a isso, muitas vezes a pessoa pensa assim, não, aceitei Jesus e eu, pronto, só preciso agora esperar a sua volta, eu vou vivendo a vida, o máximo que eu posso fazer é o que? Evangelizar, né? Mas existe um custo, né? Existe um custo de ser discípulo de Jesus, existe uma vocação que é geral, que não é apenas vamos dizer assim, naquela questão de evangelizar, quando Cristo falou, ide por todo mundo, né, fazer discípulos de todas as nações, mas nesse sentido de fazer discípulo, eu preciso também ser discípulo. E para eu ser discípulo, eu preciso entender o custo do discipulado, né? Compreender o que é ser discípulo do Senhor Jesus e as implicações que estão em volta deste compromisso, dessa responsabilidade, e por que não dizer desta aliança que eu faço. Como é importante a gente entender a cosmovisão, situando aí a salvação e também a nossa santificação como discípulos de Cristo. Eu vou começar, né, que esse foi o meu texto. Cara, eu entendo bem dessa forma que você colocou mesmo, assim, né? Se a gente tende a sustentar um dualismo, a gente vai entender igual você disse que entendia antes, que eu também já passei por isso, né? De que, beleza, sou salvo, então agora é só esperar a volta do Senhor e tá tudo certo, assim. A gente vai suportando a vida até acabar, né? E na verdade, hoje eu entendo diferente. Eu entendo que o processo de conversão, ele é uma etapa de um processo mais amplo, né? Que vai culminar com a nossa glorificação quando Cristo voltar mesmo no Novo Céus e Nova Terra, né? A gente sabe que a gente não vai chegar a 100% de regeneração aqui, né? Mas tem um processo intermediário aí, que é o que a gente chama de santificação, que ele é justamente para nos aperfeiçoar, né? Como Paulo vai colocar, para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, né? E por mais que a gente só vá chegar a essa estatura lá na posteridade, a gente pode sim ser mais santos, né? Eu acho que talvez esse seja o termo mesmo, né? Nos santificarmos justamente, nos tornarmos mais separados, mais próximos de Cristo, aqui ainda. E eu vejo que a cosmovisão ela funciona bem para isso, e foi nesse sentido que eu escrevi meu texto. Se a gente entende que esse compromisso, como a gente colocou antes, que é o compromisso religioso, o compromisso do dia para onde seu coração está apontando, ele é o processo de conversão, então a gente entende que tem uma parte ali que é um mover do Espírito Santo mesmo, né? O Espírito Santo em algum momento vai redirecionar seu coração para Cristo, se você se converteu. Só que a santificação, na minha visão, ela é um processo conjunto nosso com o Espírito Santo, né? E aí, ou seja, você não está mais se convertendo, mas você está se aperfeiçoando. Então, o Espírito Santo ele continua agindo, mas você vai ficar fazendo aquilo que a gente está comentando desde o começo, como o Balotin colocou muito bem, é ficar tentando entender quais são as narrativas que estão ali incomodando seu coração e que não são cristãs, para você poder confrontar elas com as narrativas cristãs, né? E aí alterar pressupostos, alterar imagens, né? Às vezes eu falo muito de imagens, assim, não imagens, né, de santos, imagens mentais, né? Coisas que você imagina, assim. Porque hoje a forma que eu entendo é a gente tem uma visão de onde é que a gente quer chegar, por exemplo. Vou dar um exemplo desse. Então, por exemplo, você tem uma imagem cristã de o que é um bom cidadão do reino de Deus. O que é um bom marido, um bom pai, um bom cristão, de forma geral. Essa imagem que você tem de como é que é essa pessoa, não necessariamente ela é uma imagem bíblica. Porque às vezes a gente assume imagens que são imagens que vieram de fora. Por exemplo, tem muita igreja que tem uma visão de de como é um pastor bíblico, que na verdade é a visão de como é um bom empresário, não como é um bom pastor.
E às vezes ele não consegue ver esse contraste de que são duas imagens diferentes. Que a Bíblia vai falar que um bom pastor, ele é humilde, ele cuida da família dele, ele cuida das ovelhas, ele é um bom pregador, ele é bom com a palavra de Deus, né? Um bom mestre das palavras. E a gente está, às vezes, exaltando o cara que é um bom administrador, tem uma boa lábia, que é, sei lá, rico por qualquer motivo. Então, assim, eu acho que esse processo de santificação na cosmovisão, ele vai entrar justamente nessa fase em que você vai estar confrontando as narrativas e imagens que você tem na sua mente, né? E vendo se elas batem com aquilo que a escritura coloca. Então, no final do artigo, o que eu concluo é: você pode sim ser convertido e ter muitas inconsistências na sua visão de mundo. E não ser um cristão exemplar, vamos colocar assim. Então a gente não está questionando que você não é um cristão, a gente está questionando que você é um cristão com um monte de problema na sua visão de mundo que tem que ser corrigido. E essa correção ela vem com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com a igreja, mas sempre você se autoconfrontando com os seus erros, né? E corrigindo, assim. E como eu falei, sim, essa correção, você nunca vai ter uma visão de mundo fechadinha, completa, até porque isso não existe. Isso é bom a gente falar, assim, não existe uma visão de mundo, uma caixinha perfeita que todo cristão pega e aceita e pronto. Não. Todo mundo vai ter alguns detalhes ali que vão ser diferentes por conta de N coisas, vivência, lugar onde nasceu, idade, criação, X. Então, assim, vai ter diferenças mesmo e vai ter inconsistências até você morrer. Isso é normal, mas não quer dizer que você tenha que largar a mão e chutar o balde e falar assim, ah, não, se não tem como, então vou só esperar a morte. Não, não é isso. O processo de santificação é justamente você ficar buscando esse aperfeiçoamento. Então, identificou uma inconsistência? Corrige. Como é que a Bíblia diz que eu tenho que ser nesse ponto? Qual é a imagem correta que eu tenho que ter disso? E aí você vai crescendo aí. Eu pensei muito nesse sentido no artigo. Vamos pensar assim, será que uma salvação genuína, ela não seria acompanhada de um processo de santificação? Ou a pessoa poderia estar salva genuinamente e viver em um estado de ignorância, ou uma falta de maturidade, como Paulo falou, vocês deixem de ser meninos inconstantes, tal. Sim, eu penso justamente naquele texto de Paulo, né? Quando Paulo fala que, né, vocês têm que deixar as coisas de menino, parar de beber leite, comer comida sólida. Eu entendo que ali ele está falando para crentes de variados tipos, né? A gente não está assumindo ali que todo mundo é crente novo. Ele está justamente criticando aqueles crentes porque ó, vocês já eram para ser mestres e vocês não são ainda, né? Vocês ainda estão com coisa de criança. Então o entendimento ali e eu concordo com você, eu acho que no mundo ideal, o processo de conversão ele deveria levar automaticamente a um processo de santificação pelo discipulado. A pessoa ali dentro da igreja, automaticamente, na hora que ela é incorporada no corpo de Cristo, ela já tem um processo de crescimento meio que contínuo, né? Então, assim, digamos que tivéssemos igrejas perfeitas, acho que o cara se converteu em algum tempo mais ou menos delimitado, ele estaria mais ou menos no mesmo nível de todos os crentes que seriam bons crentes. Mas infelizmente a gente sabe que não é assim, né? E eu acho que a gente acaba justamente assim, como a gente tem essa visão dualista da vida, a gente está muito acostumado a, beleza, a pessoa se converteu, em algum momento ela vai mudar de vida. E a gente está muito acostumado, pelo menos quando eu era da minha primeira igreja, muitos anos atrás, era muito comum, por exemplo, eu ver amigos de igreja assim, que tinham crescido comigo, já estavam lá quase 30 anos, e cara, o cara tinha a mesma vida desde sempre, assim. Os mesmos pecados, os mesmos problemas, porque pra ele, tipo assim, ó, não tô fazendo nada de errado, tipo, eu venho pra igreja no domingo e me arrependo porque segunda-feira é vida normal, né? Como Vida a que gente falou, essa segue. vida, essa visão é a vida que segue. Então, assim, eu acho que é possível, sim, você. E aí, assim, a gente poderia discutir se o cara é crente ou não, de fato, né? Mas aí eu já acho que é uma discussão que é impossível da gente saber, a gente não tem É, como julgar esse tipo de coisa. é só uma Mas, reflexão, mas a gente sabe que não cabe a nós, realmente. exatamente. Mas eu acho que é possível, sim, você ser um cristão genuíno e dar poucos frutos. Pra gente usar a analogia bíblica, né? A gente vai conhecer os cristãos pelos frutos. Então, acho que é possível, sim, um cara ser um cristão genuíno e dar muito poucos frutos e nunca
crescer de fato para ser uma árvore frutífera em que você vai ver frutos maduros, né? E o cara vai estar se contentando com leite ali o resto da vida porque ele não passou pelo processo de santificação adequado. Não acho que isso é o ideal, não acho que isso é o correto, mas eu acho que acontece, infelizmente. O Balutin pode falar também assim que esse cristão, no caso, ele não experimentaria a excelência do que é a redenção de Cristo, né? Nesse sentido, né? E, além disso, eu acho que o Balutin pode nos ajudar a pensar nesse processo de conversão e nessa uma cosmovisão mais, vamos botar assim, o nordestino fala, mais aprumada, né? Uma visão mais ajustada diante de Deus em relação à cultura também, né? Porque às vezes a gente entende o processo, vou juntar duas coisas aqui, a santificação com o processo da cultura, dessas narrativas que nos contam que a gente pensa que estamos nos santificando, mas que na verdade estamos encaixados, estamos mergulhados em um pensamento, numa narrativa da nossa cultura e que não tem nada a ver com a santidade que Deus propõe na sua palavra, né? Eu acho que quando a gente fala sobre essa questão de conversão e santificação, é bem delicado pela pluralidade de cenários, né? Eu falo, por exemplo, pensando numa pessoa que às vezes está numa igreja onde ela não tem acesso, talvez, a esses questionamentos, a essas questões, sabe? Aí a pessoa, tipo, quando vai chegar a ela, assim, sabe? Então, como que ela vai saber questionar essas questões? Porque a gente, querendo ou não, isso é involuntário a nós vamos ser impactados por narrativas, né? A gente, a vida toda, consome produtos culturais que têm suas motivações também, e isso vai impactar a nossa maneira de ver o mundo, a nossa cosmovisão, e obviamente, nem sempre as pessoas são incentivadas a questionar esses incentivos e o que isso causa, né? Esses compromissos. E muitas vezes a gente pensa a gente sempre fala às vezes de um senhorzinho ou de uma senhorinha que cresceu numa igreja onde não teve esses questionamentos. Talvez ela vai ter ali, lógico, a sua conversão, vai ter os seus momentos de oração e tal, mas não vai ter essa questão aflorada, não vai ser incentivado, né? E nesse ponto é até um pouco delicado, porque muitas das vezes, ainda até um pouquinho além, mas chega inclusive a tangenciar até uma questão de uma idolatria, porque a gente começa a construir um Deus à nossa imagem e semelhança por não questionar esses pontos, assim, sabe? Mas eu acredito que mesmo assim, eu não vou entrar no mérito de discutir se há ou não essa questão da salvação, porque, enfim, como o Felipe disse mesmo, mas eu acredito que é como a parábola dos talentos, assim, sabe? Nem todo mundo vai dar os 10 talentos, assim, né? Então, muitas das vezes tem pessoas que estão ali e amém, eles vão ser utilizados também no corpo, cada um vai ter, obviamente, essa função, né? Mas é importante para a gente que está tendo contato com essas questões, a gente sempre está questionando esses produtos culturais e como essas narrativas impactam a nossa cosmovisão, a nossa vivência. A gente falou sobre essa questão do dualismo algumas vezes aqui nesse encontro, e quantas vezes e a nossa visão é construída para ser dualista, né? Mas a gente percebe que quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que muitas das vezes o dualismo está partindo de nós e não do texto. Sim. Mas as nossas narrativas, o que nós consumimos sempre é o mocinho contra o vilão, o lado A e o lado B, e aí isso vai ser utilizado. Isso é tão prático e tão comum na gente, que isso vai ser utilizado pela publicidade, pela política. A gente percebe que o tempo todo esse consumo nosso vai moldando o nosso entendimento e vai meio que se retroalimentando, assim, sabe? E isso, sem dúvida nenhuma, impacta na nossa cosmovisão, assim, sabe? É algo que, se a gente não está ativamente tomando cuidado, a gente está sendo moldado, sabe? Então, justamente, eu penso nesse sentido de que a gente precisa sempre estar em autoanálise, né?
E quando a gente tem a oportunidade de se achegar a este conhecimento e crescendo no conhecimento da palavra, é a oportunidade que nós temos de fazer essa autoanálise. Por isso que é realmente uma reflexão para que a gente possa, a cada dia, estar se expondo ao texto bíblico, se expondo às escrituras e percebendo onde é que nós precisamos melhorar, e que esse processo de santificação seja algo não imposto, né? Mas seja uma obra verdadeira do Espírito Santo na nossa vida, nos condicionando e nos purificando, né? Porque para o pessoal que nos assiste, obviamente que a gente está colocando aqui no pedestal, dizendo que já alcançamos. Obviamente que não. Nós estamos apenas explicando aquilo que marcou a nossa vida, né? Porque eu acho que meus amigos também aqui podem falar, tudo que a gente escreveu, o que a gente produz, a gente faz por amor, por paixão, naquilo que realmente marca a nossa vida, né? Como um pregador, e chega no púlpito, ele vai pregar primeiro para ele mesmo, né? A palavra vem de encontro a ele, e por isso que a gente está falando aqui, como o Felipe falou, que não existe igreja perfeita, aquela nossa igreja ideal, de todos seriam salvos e estariam procurando esta santificação naturalmente, mas este processo, né, de crescimento, e para isso que também nós estamos aqui. Muito bom, pessoal. Falando sobre essa questão das narrativas que existem no nosso tempo, eu lembrei também aqui do texto do nosso amigo João Williana, que não pôde estar conosco hoje aqui, mas já participou do primeiro vídeo, né? Você que está assistindo esse vídeo pode assistir. Já temos, esse é o terceiro, né? Já temos 3 vídeos com esse, então assista essa série aí, nos acompanha. E ele fala sobre a questão do relativismo, da pós-modernidade, que tem a ver com aquilo que nós estamos falando, essas narrativas que se constroem, e aonde existem várias cosmovisões, vamos dizer assim, várias visões de mundo que estão a todo momento nos tentando nos atrair, né? Tentando fazer com que a gente entre no jogo deles, vamos dizer assim, né? Então, não apenas religiões, mas através da cultura, através dos ideais, através da filosofia desse tempo, assim por diante. Então, eu acho que existe um trabalho que nós precisamos fazer, eu queria que os colegas também comentassem sobre isso, um trabalho, vamos dizer assim, apologético, uma defesa da fé, mas não apenas no sentido de ataque, mas de uma defesa, tanto dos nossos jovens como nós cristãos, que precisam cada dia mais se fundamentar naquilo que eles creem. Quer começar, Valentim? Pergunta difícil, começa por você. Eu vi o Felipe tirando do mudo ali, e eu falei, acho que o Felipe vai começar. Já tirou já para me passar a bola, pô. Eu falei, já vou tirar e passar a bola, que ele não tem opção de... Mas é uma pergunta difícil mesmo. Cara, geralmente quando a gente pensa assim, quando a gente pensa em soluções, no que fazer, tal, a gente pensa em soluções práticas, em coisas assim, tipo, beleza, amanhã a gente faz isso, mas esses problemas são bem complexos, assim, né? Não são problemas que, tipo assim, a gente discute para tentar, tipo, pensar em questões de longo prazo, né? Eu acho que dentro dessas questões, por incrível que pareça, eu acredito que as mais complicadas são as que estão mais próximas da gente no cristianismo. E aí é um ponto um pouco assim pessoal, assim, já vou colocar já. Por quê? Porque as visões mais distantes, não é difícil você demonstrar onde tem os pontos de conflito, quais são as questões e tal. E aí, assim, sabendo que fora da nossa esfera teológica, na real, a gente vai expor as diferenças e, assim, a gente respeita as diferenças e pronto. Mas agora, quando a gente fala das cosmovisões mais próximas da gente no cristianismo, é complicado porque
o embate geralmente ele não se finda na gente respeitando as diferenças, porque vai ter contrapontos que vão atrapalhar e vão ser contrários dentro do próprio cristianismo. Então, é uma questão que eu acho mais difícil da gente lidar, e eu acho que essas questões específicas são justamente onde a gente devia lidar mais, entendeu? Porque nessas questões é que a gente vai ver o evangelho sofrer muitas das, entre aspas, né? O cristianismo, vamos botar assim, nessas questões que a gente precisa atuar mais. Eu tinha um professor meu que ele sempre dizia, né, que a gente lê que as portas do inferno não prevalecerão, mas muitas das vezes a gente não vai nas portas, né? Então, assim, muitas das vezes a gente deixa as questões meio de lado. Assim. E quando a gente fala sobre essas cosmovisões mais próximas da gente que estão sendo, como é que eu posso colocar isso? Numa palavra, que estão sendo, vou colocar contraproducentes, vamos colocar assim, não é bem a palavra, mas uma palavra, vamos colocar um pouco mais amenizado. Muitas das vezes a gente negligencia isso, acho que até por, não sei, por receio e tal. E eu acho que a apologética, nesse ponto, a gente precisava ter um ponto mais firme, assim, sabe? Ter um posicionamento mais sólido e saber descolar e falar, ó, não, pera, isso que está sendo proposto não é o que é bíblico, não é o que é proposto biblicamente. Porque no futuro a gente paga essa conta também, assim, sabe? Quando essa fatura chega para os cristãos, vai chegar para a gente também, assim, como cristão também, assim, independente de você falar, tipo, mas não é isso que eu acredito, não é nisso, sabe? Eu concordo com o Balotinho, acho que a gente tem que sim ser mais ativo, né? A igreja ela tende a ser muito reativa com as coisas, então a gente só critica depois que o negócio já está instaurado, assim, que já está em tudo quanto é lugar. Aí a gente vai, não, aí tem que falar mal disso agora e tem que salvar o jovem que já está perdido lá. Não, nessa hora já passou, a discussão a gente já perdeu, assim. E para a gente conseguir ser mais ativo, a gente tem que estar envolvido mesmo com o que está acontecendo, né? E pelo menos entender quais são as discussões que estão aí, o que as narrativas estão dizendo. Então, por exemplo, no texto do João que ele vai falar de pós-modernismo, né? O próprio pós-modernismo, por exemplo, já é algo que hoje em dia na academia é meio que superado, de certa forma, assim, né? As pessoas já estão discutindo outras coisas, a gente agora está começando a discutir pós-modernismo, né? Então, assim, é só para mostrar que eu acho que tem muita coisa importante para a gente discutir no pós-modernismo, o texto do João é muito bom, mas a gente, às vezes, isso mostra um pouco como que a igreja ela é reativa, né? A gente, às vezes, tá atrasado um pouco com o que está lá na frente. E isso, por um lado, assim, é inevitável, né? A preocupação da igreja, por um lado, ela é outra, é a pregação do evangelho, não é necessariamente ficar dando resposta para tudo que surge por aí. Mas, por outro lado, eu concordo com o Balotinho. Eu acho que a gente tem sim que ter um pezinho ali na porta para na hora que a porta aparecer, a gente já chutar ela, né? Usando a analogia aí. Só que talvez isso não seja para todo mundo, assim. Então, eu defendo que você tem posturas apologéticas diferentes dependendo de que papel você desempenha na igreja, vamos colocar assim. Porque, por exemplo, eu não acho que todo cristão vai ser capaz de lidar com esse tipo de coisa, que às vezes exige um pouco mais de estudo, dedicação, até para entender o que está sendo discutido e tal. Porque se você faz isso de forma ruim, acaba sendo contraproducente, né? Você acaba não tendo um bom desempenho ali, e, em vez de dar respostas boas que vão ajudar o jovem a lidar com isso na faculdade, lidar com as questões novas que estão surgindo na faculdade, você vai dar respostas ruins que não vão resolver nada, e às vezes vai só atrapalhar mesmo o jovem ali. Mas eu acho que tem gente que Deus levanta para isso. E a gente tem bons livros e bons apologetas e boas pessoas que conseguem ler a cultura, entender o que tem de errado, o que tem de bom, o que tem de ponto de contato e de ponto tem que ser criticado. E às vezes a gente vai ter que olhar para essas pessoas e dar espaço para elas, né? E eu acho que a dificuldade talvez maior seja até aí, porque essas pessoas que elas ficam ali no meio do caminho, né? Geralmente a gente acaba criticando, porque elas estão lidando com partes da cultura que às vezes a gente não entende, né? Como crente comum, assim. A gente vai, mas o cara tá falando desse negócio aqui que parece tão estranho, e tá falando de pós-modernismo, mas pós-modernismo não é do diabo, e fica aquele negócio assim, cara, alguém vai ter que ir lá e ver e entender para poder criticar.
como o Balotin falou, essas narrativas vão chegar na gente de qualquer jeito. Seja diretamente ou indiretamente, se a gente não entende, a gente não vai saber nem o que é que tá chegando, porque a gente não entende, assim. A gente só vai começar a replicar coisa e sem nem perceber que tá fazendo. Então, eu acho importante que a gente entenda que essas pessoas que vão estar fazendo esse trabalho, elas vão estar, sim, lidando com coisas que a gente não vai, às vezes, concordar. E como o trabalho apologético, eu acho que, assim como o trabalho teológico, né, ele é um trabalho de pesquisa, então ele é meio que tentativa e erro em alguns aspectos, né? A gente às vezes acha que a teologia, por ser uma disciplina cristã e bíblica, assim, ela surge meio que inerrante, né? Junto com a Bíblia. E não é assim. A gente sempre vai ver, o cara vai propor uma coisa, vai vir outro cara falando, não, isso aqui tá errado, eu proponho isso aqui. Aí vem o outro e fala, ó, vocês dois estão errados, mas dá pra juntar aqui. E o negócio vai avançando, às vezes, aos poucos, assim, né? Então a gente tem que entender isso também. Eu acho que o mais difícil nesse trato com a cultura é justamente a gente entender que tem esses espaços meio nebulosos, assim, que não são tão claros, porque não é uma coisa tão simples. Cultura e cosmovisão, que é o tema que a gente está tratando, os dois eles são muito amplos, com muitas coisas. A gente está falando aqui de, cara, zilhões de ideias, imagens, pensamentos, sentimentos, sensações. A cosmovisão, por exemplo, tem esse aspecto que é subjetivo mesmo, assim, que às vezes você não sabe por que você faz uma certa coisa. Você só faz porque você foi condicionado para aquilo por sei lá o quê. Você não sabe explicar, mas você faz. E aí, assim, não é algo que você vai simplesmente explicar para a pessoa e ela vai parar. Já é algo que está nela mesmo, assim, né? Então, assim, tem todos esses detalhezinhos que são muito delicados para a gente conseguir dar respostas muito certeiras, assim, né? Eu acho que o Balotin colocou muito bem no começo de, cara, é difícil, assim, são respostas bem complexas, né? Mas eu acho que, já encerrando minha fala, eu gosto muito da visão apologética de ser proativo não só nas respostas, mas também em produzir coisas. Que eu acho que é onde a gente se exime mais, que eu acho que é onde os cristãos eles deixam mais espaço aberto. A gente consome muita coisa e a gente só reage para criticar. Então, tipo assim, Big Brother, aí você vai ver gente que aceita, normal, ok, mas aí os que não aceitam só vai critica e fica nisso, um lado e o outro discutindo, né? Só que eu falo, tá, e o que a gente está produzindo de conteúdo para essas pessoas assistirem, ouvirem, se a gente for levar para música, cinema, arte, a gente não produz nada. E eu vou, tipo assim, e eu não tô falando aqui nem produzir para colocar no lugar, né? Tipo assim, não, para ele ter uma opção, não é nesse sentido, é de você ter narrativas cristãs sendo transmitidas para o grande público. E boas narrativas, boas histórias, boas imagens. Geralmente a gente só faz coisa cristã ou nesse tipo de reação, né? Tipo assim, a gente precisa de um filme que fale do cristianismo, aí faz aqueles filmes clichê que todo mundo sabe como é que vai ser, do pastor que caiu da fé e em algum momento ele volta e se converte de novo. E são filmes ruins, geralmente mal feitos, né? Tem um ou outro que salva. Mas assim, as pessoas não, elas vão consumir outras narrativas em outros lugares porque está sendo melhor feito lá. E a gente se eximiu de fazer. E a gente fica contente em simplesmente criticar. E aí a nossa relação com a cultura, ela é sempre assim, não, vai lá e procura alguma coisa que é menos ruim. E o que for ruim você fala mal. Não, por que a gente não pode produzir, fazer? Não, e Eu, isso vai ligar com o começo da nossa conversa, inclusive, né? Como a questão da cosmovisão, dessa cosmovisão que é muito comum nas igrejas da pessoa que aceita Cristo para se salvar. E o evangelho se resume a isso. Ao cristianismo da pessoa se resume a isso, né? Aí tudo que ela vai produzir tem esse viés proselitista, assim, né? De que é um filme para converter as outras pessoas e não para trazer essa visão que vai construir uma cultura, assim, sabe? nós falamos aqui que o tema é complexo, né, é importante, mas o que estamos falando aqui é um pontapé inicial que a gente possa crescer espiritualmente, possa crescer no conhecimento e com a ajuda indispensável do Espírito Santo que nos ajude na compreensão da sua palavra, que ele muda a nossa vida e a nossa visão de mundo.
mais de forma prática, e pensar assim, como é que um profissional que nos assiste, um cristão comum que não é, vamos dizer, que não é um pastor, que não é, vamos dizer assim, diretamente um líder, não tem nenhum cargo eclesiástico, mas ele lidar com os assuntos do dia a dia, tem o seu trabalho, tem a sua vocação, como é que ele pode glorificar a Deus? Como é que esse entendimento de uma cosmovisão transformada, redimida pela palavra de Deus, pode nos ajudar a lidar com os ambientes diferentes do nosso dia a dia, de trabalho, escola, faculdade? Bom, eu vou puxar essa, porque daí depois o Felipe me corrige aí. É, tem um livro que fala sobre cosmovisão do Matthew Gorin e do Craig Bartholomew, que ele traz alguns exemplos que são bem interessantes, assim. Ele vai falar sobre um exemplo, por exemplo, de uma executiva que está numa empresa que tem algumas práticas que não são necessariamente adequadas, mas ela, enquanto cristão, ela deve sair dessa empresa, o que ela deve fazer? Aí, obviamente que no nossa vida profissional, vez ou outra, talvez surja alguma questão que vai ter um caráter ético que é incompatível. Mas, frequentemente, a gente vai ter questões no nosso trabalho que não vão ser também, entre aspas, perfeitamente cristão. Mas a gente, enquanto cristão, a nossa presença naquele local, executando o nosso trabalho com excelência, e nos momentos quais a gente tiver a oportunidade, a gente fazer a diferença, é um ponto que pode ser um ponto determinante aí, inclusive no futuro dessa empresa, mas principalmente no testemunho enquanto cristão. Porque se você for parar, mesmo que você tenha, mesmo que você seja um empreendedor e você faça toda a sua empresa e tal, invariavelmente você vai ter o contato com algum fornecedor, algum outro terceirizado, alguma coisa assim, que vai gerar questões que você vai olhar e vai falar, eu não sei se a atitude dessa pessoa está sendo cristã. A gente, enquanto cristão, o que a gente faz? A gente mantém a nossa atitude cristã. Se a gente puder escolher, a gente evita esse tipo de coisa, mas enquanto cristão, no testemunho, a gente vai fazer a diferença, sabe? A gente vai demonstrar isso. E acho que, inclusive, fala sobre essa questão de você ser reativo ou você ser ativo, assim, sabe? Executar o seu trabalho com proatividade, com excelência, é você ser ativo e não reativo. É você levar a sua cosmovisão de maneira ativa. As pessoas vão olhar e vão falar, aquela pessoa, ela é íntegra. Isso é uma atividade, não uma reatividade, entendeu? Acho que esse ponto é importante, assim. E aí, se você for, por exemplo, como designer gráfico, executando, buscando sempre a executar da melhor maneira possível, não melhor do que A ou do que B, mas executar o seu melhor, e tomar cuidado para sempre deixar os seus valores cristãos transparecer, sabe? Como não de maneira incisiva e prosélita, mas de maneira evidente, assim, sabe? Íntegro, com excelência, assim, sabe? Executando com excelência. É isso, eu acho que o Balotin resumiu bem aí. É fazer o seu melhor ali, né? A gente tem que lembrar dos reformadores quando eles iam falar de vocação, né? A ideia dos reformadores era justamente, não existe mais uma profissão que é mais santa do que as outras, né? Que era uma visão católica, né? De que você tem a vida monástica, ela é superior de alguma forma. E você falou, não, toda a vida de todo cristão, ela é diante da face de Deus, né? Em qualquer profissão. Então, qualquer profissão você faz como se fosse para Deus, né? E aí, para mim, você entender a sua cosmovisão como uma fé, um compromisso religioso que fala pro todo da sua vida, envolve você fazer toda a sua vida como se fosse para Deus. Então, isso vai incluir sua profissão, né? Aí você falou, por exemplo, a gente tem que ter cristãos em todas as áreas aí do conhecimento, do entretenimento, seja o que for, serviço público. Cara, onde Deus te colocou, tente ser o seu melhor. É bem o que o Balutin colocou mesmo, né? Não é ser melhor do que todo mundo, né? Não é uma questão de
de sei lá, uma busca de engrandecimento pessoal, de eu preciso ser o primeiro em tudo. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é seja o melhor que você pode ser naquele lugar onde Deus te colocou. Isso envolve não só a questão profissional em si, né, de ser, tipo, sei lá, o melhor pintor ou o melhor desenhista, mas envolve você ser a melhor pessoa naquela situação, lidar com as pessoas da melhor forma, lidar com as coisas da melhor forma, ou seja, ser íntegro, ser honesto, lidar com as pessoas de forma justa. Tudo isso está englobado aí, né? Porque às vezes a gente fala assim, ser o seu melhor, as pessoas já levam isso para o lado comercial da coisa, né? Então, ser o melhor é ser o primeiro lugar, não necessariamente. Por exemplo, você pode ser um excelente funcionário na sua empresa e não ser o funcionário mais lucrativo, mas você talvez seja o excelente funcionário no sentido de você trata melhor as pessoas do que os outros, porque o cristianismo te leva a fazer isso, e você consegue ajudar as pessoas melhor do que as outras pessoas, você está se importando muito mais com as dificuldades dos outros, com questões sociais, com questões ambientais, levando discussões diferentes para os debates da sua empresa, por exemplo. Então, todo mundo pensando só em lucro, você está falando, gente, a gente tem que olhar também essas outras áreas aqui, ó. Tem questões sociais, tem questões ambientais, tem outras coisas que a empresa tem que levar em consideração. Isso também é ser um bom cristão. Mostrar que a realidade é muito mais ampla do que só aquilo que a empresa se propõe a fazer, né? E eu acho que, tipo assim, tudo isso é reflexo de você ter um embasamento, que eu acho que é o ponto principal, bem fundamentado na palavra de Deus. Então, a gente falou muito de narrativa aqui, é de você conhecer muito bem a narrativa bíblica. O que essa história aqui ela tem para me oferecer no sentido de, além da salvação, né, obviamente, mas ela tem para me oferecer em termos de como é que eu posso viver a minha vida. Que exemplos tenho aqui, o que Deus fez para esse povo todo que ele pode fazer por mim também. E aqui eu não estou falando no sentido de ele tem que fazer por mim, não é isso, né? Mas que ele pode, porque é questão de poder, mesmo de autoridade, é Deus se apresentando, né? Então eu conheço de fato esse Deus. Se eu conheço esse Deus, o que ele pode me mostrar aqui? O que está faltando para eu entender quem esse Deus é? E Deus vai te colocar em situações que às vezes você vai lembrar da história, assim como ele fez com Davi, ele pode fazer comigo também. E se ele não fizer, ele pode também fazer como Jó, e você passar por um sofrimento. Então, assim, eu estou justamente mostrando que não é uma questão de sempre sair ganhando, né? Não estou falando para você assumir a narrativa bíblica nesse sentido. Mas você assumir que a Bíblia mostra ali várias facetas diferentes de como a vida pode se apresentar, a vida diante de um Deus que governa todas as coisas, né? E você entender isso, eu acho que é muito importante para você conseguir ser um bom cristão em qualquer lugar que você estiver. Porque ela vai te dar exemplos ali de gente que passou dificuldade, mas Deus estava com ela e se mostrou para ela. Pessoas que Deus engrandeceu e foram pessoas grandes mesmo, fizeram muitas coisas. E na Bíblia não coloca nenhum dos dois no céu ou no inferno, assim. Tanto um quanto o outro estão no mesmo lugar. E são servos de Deus e estão ali com as histórias contadas, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é, eu não sei o que Deus vai te proporcionar. Ninguém sabe. Não sei onde é que Deus vai te colocar. Só Deus sabe onde é que ele vai te colocar. Mas ser um bom cristão, você tem os exemplos corretos na narrativa correta, que é a palavra de Deus. Se isso estiver muito bem fundamentado, você conhecer muito bem isso, os princípios que estão ali, eu acho que naturalmente você vai saber lidar com as situações que vão chegar ali na sua empresa, no seu trabalho, onde quer que você esteja ali, no seu pastoreio, se você for pastor, e na sua vida, né, de forma geral, seja situações de emprego ou não, né? Deus tem os seus propósitos para cada um de nós, como o Felipe e o Balotin falou, onde Deus te colocou, é aí onde Ele quer que você faça a diferença. Fazer a diferença é deixar que a luz de Deus brilhe através da sua vida, e que muitas vezes essa missão de ir, de pregar o Evangelho, é no sentido também que a gente possa pregar por meio da nossa vida, porque pode ter certeza que alguém vai nos ouvir mais se perceber que há algo diferente em nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações, na nossa vida como um todo. Elas vão nos dar mais atenção para, quem sabe, ouvir o Evangelho de uma forma mais descritiva, do que se a gente não tem nenhum compromisso, a gente vive de qualquer maneira e depois, eu vou evangelizar, vou falar de Jesus para essa pessoa. Como assim? Não é?
Que Jesus é esse? Esse Jesus eu não quero, vamos dizer assim, as pessoas vão olhar e dizer, para ser crente dessa maneira, eu prefiro ficar na minha. Então, eu acho que, em resumo, tem tudo a ver com isso. E eu queria também aqui, tem um texto que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meu irmão, fazer com que a palavra que você recebeu no domingo faça sentido no restante da semana. Acho que tem muito a ver isso. Não é que a gente vai apenas para ser renovado no sentido de, vamos dizer, ter um conforto espiritual, ter um conforto, ter uma palavra de ânimo, tudo isso faz parte, mas também para que a gente seja exposto novamente a essa narrativa, ao Evangelho. Cada vez mais que somos expostos à palavra de Deus, e ela está nos moldando, e essa história está se construindo em nós. Cada um de nós que estamos aqui precisamos cada dia ser moldados, e isso é que vai nos fazendo crescer espiritualmente, e a nossa visão, vamos dizer assim, é como se fosse um óculos embaçado, né? A narrativa bíblica vai desembaçando, né? E a gente vai tendo mais clareza daquilo que Deus nos chamou para fazer, porque estamos aqui, qual o propósito desta vida, né? Então é isso. Pessoal, eu queria que vocês dessem a consideração final e desde já agradeço pela vida de vocês, pela amizade e por estar aqui. Quem não sabe, a gente está gravando aqui em altas horas, mas obrigado pela atenção e a generosidade de vocês estar aqui. E se precisasse, a gente ia fazer até vigília aqui, né? Imagina, é um prazer, obrigado pelo convite também. É sempre muito bom estar entre amigos e eu acho que o papo foi bem proveitoso. Sempre aprendo quando eu estou junto com vocês. Vocês são uma bênção também, uma bênção de Deus aí. Eu também queria só agradecer, foi muito bom. Cara, aprendi bastante aqui, foram boas discussões. E, cara, a noite ainda é uma criança. Se quiser fazer a vigília, a gente já engata aqui. Eu não sei se ninguém vai assistir um vídeo de 4 horas, mas estamos aí. Valeu, Abraão, valeu, Balotinho, foi muito bom. Obrigado, muito obrigado. Grato a Deus pela vida também de vocês que estamos assistindo agora aqui. Esse vídeo foi gravado e obrigado por você assistir até aqui. Mostra que você tem muito interesse nesse assunto. E desde já queremos deixar aqui, nossa indicação para que você adquira esse livro. Tá aqui, o link está na descrição. Coloquei aqui um link associado da Amazon. Você também nos ajuda nesse projeto aqui do canal, sem pagar nada mais por isso, só pela indicação, cada livro que a gente indica aqui no nosso canal, tá bom? Continue aqui também vendo, assistindo nossos conteúdos. Deus abençoe a sua vida. Aqui é um canal simples, humilde. Nosso desejo é compartilhar a palavra de Deus com vocês, para que a nossa visão possa cada dia ser transformada pelo Senhor. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.